pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a aula de hoje é de língua portuguesa. Para iniciar a aula de hoje, eu quero convidar você a pegar o seu livro de português, o lápis e um caderno para anotar a atividade no final da aula, tá bom? Hoje, na aula, nós vamos aprender sobre o gênero textual entrevista. Vamos saber o que é, do que trata o assunto, não é? Então, vamos saber tudo sobre a entrevista. Além disso, a acolhida de hoje vai ser baseada no texto que eu pedi para vocês ler numa aula de português da semana passada, onde eu falei sobre o ponto final e o ponto de interrogação. Você lembra? No final, eu passei uma atividade que era a leitura do texto das páginas 46 e 47 do seu livro. E para a aula de hoje, no momento da acolhida, nós vamos fazer a leitura desse texto, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem junto comigo. Vocês podem acompanhar pela tela do celular ou da televisão que você está assistindo. Ou pode acompanhar a leitura também pelo livro, tá bom? Que é o mesmo texto. Então, vamos prestar atenção e vamos ver do que trata o texto. Vamos começar? Então, vamos começar a nossa acolhida de hoje. Como eu já tinha falado, nós vamos fazer a leitura do texto dessa entrevista, tá vendo? Com Ziraldo. Isso mesmo. Ziraldo é essa pessoa que você está vendo na imagem, esse senhor, tá? Ele é o personagem da entrevista que nós vamos ler. Ziraldo, 83 anos, jornalista, cartunista e escritor de livros para crianças. Criador do Menino Maluquinho, relembra como surgiu sua paixão pela literatura infantil e conta paisagens vividas com adultos que já foram seus leitores quando criança. Agora nós vamos ver a parte da entrevista, onde a revista faz perguntas a Ziraldo e ele responde. Então, preste bastante atenção, que no final eu vou conversando sobre as respostas dele. A revista pergunta: como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? Ziraldo responde: desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essa linguagem sempre me encantaram. Olha só, a revista pergunta para Ziraldo como era a relação dele com o desenho, com a leitura e com a escrita. E vocês perceberam que ele falou que desde pequeno ele sempre estava desenhando. Quando ele imaginava que quando ele se tornasse adulto, ele ia trabalhar fazendo isso, desenhando, escrevendo, pintando. E foi o que aconteceu. Quando ele se tornou adulto, ele se tornou um escritor, um cartunista, tá? E aí eu quero que vocês pensem. Qual é o seu talento, a sua habilidade que você acha que você gosta muito, que sempre você está fazendo? Eu não sei se é desenho, se é cantar, se é dançar. Mas eu quero que vocês prestem atenção que sempre a gente tem um talento, algo para mostrar ao mundo. E mesmo na infância, nós podemos trabalhar isso, tá bom? Se esforçando, se dedicando a esse talento. Quem sabe quando você se tornar adulto, esse será o seu trabalho. Olha só, você vai estar trabalhando em algo que você gosta de fazer, tá bom? Assim como o Ziraldo. Que tal você trabalhar no seu talento? Agora, nesse período de quarentena, não tem o que fazer. Trabalhe no seu talento, tá? Se você ama desenhar, desenhe. Se você ama dançar, treine a dança. Se você ama cantar, cante. Então, vá desenvolvendo seus talentos, tá bom? Mas existem vários outros talentos. Esse é o que veio agora na minha cabeça, tá bom? Então, vamos continuar.
a leitura da entrevista. Nós temos mais duas perguntas que foram feitas para Ziraldo. A revista pergunta a Ziraldo: como foi o ingresso na literatura infantil? Ziraldo: conforme fui trabalhando em meus cartoons e charges, comecei a gostar muito de escrever. Um gosto que não aparecia com tanto destaque na minha infância. Fiz histórias em quadrinhos e criei a revista em quadrinhos Turma do Pererê, que era mensal e durou 5 anos até ser extinta pela ditadura. Com essas experiências, percebi que poderia usar essa capacidade de escrever e de desenhar para fazer livros para crianças. Foi em 1969, então, que escrevi Flicts, meu primeiro livro para crianças. E aí, gostaram de saber como foi o ingresso de Ziraldo na literatura infantil? Ele começou a escrever livros infantis para crianças, tá bom? Olha que legal. Vamos para a próxima pergunta. A revista pergunta a Ziraldo: como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio da sua obra? A revista está perguntando qual é a relação, como é que Ziraldo se sente quando ele encontra um adulto que, quando era criança, lia o trabalho dele. Aí Ziraldo responde aqui, isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive internamente no coração dessas pessoas. É impressionante, a pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo, acompanhado do neto. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar, para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Aqui, Ziraldo está contando como é a experiência de reencontrar alguém que, quando era criança, lia o trabalho dele. Então, ele disse que é fantástico, é algo satisfatório para ele, tá? E ainda conta a experiência, que um avô levou seu neto para conhecê-lo e para receber o autógrafo de Ziraldo. E você? Tem algum autor ou uma pessoa que nós consideramos famoso que você gostaria de encontrar um dia? Imagine a emoção que você sentiria ao encontrar essa pessoa. Agora que nós já fizemos a acolhida e também já introduzimos o texto que vai ser usado para a aula de hoje, nós vamos para o assunto, tá bom? Então, preste atenção que eu vou explicar o assunto e depois eu vou voltar aqui no texto para mostrar para vocês como é que isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, nós vamos falar hoje sobre o gênero textual entrevista, que é aquele texto que um exemplo disso é aquele texto que nós acabamos de ler, tá bom? Então, o que é uma entrevista? É uma conversa entre duas ou mais pessoas, entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informações necessárias por parte do entrevistado. Então, a entrevista é uma conversa entre entrevistador e entrevistado. Duas ou mais pessoas podem participar disso. Vocês perceberam que lá na reportagem, na entrevista com o Ziraldo, sempre tinha uma pergunta e uma resposta? Então, normalmente isso acontece com pessoas que é especialista no assunto, tá? Então, o Ziraldo, ele é escritor, ele é cartunista, então ele é especialista, ele conhece a fundo esse tipo de trabalho. Então, a revista se interessa pelo trabalho dele e quer comunicar aos leitores o que é que ele faz, como é que ele se sente. Então, ele faz uma entrevista, que é essa conversa, tá bom? De trocas de informações. O entrevistador pergunta e o entrevistado responde.
Ó, as partes do texto de uma entrevista. Agora nós vamos falar quais são as partes que compõem uma entrevista. Na entrevista nós temos, ó, o título e às vezes o subtítulo. E no caso do nosso, vamos voltar lá, ó. No caso do nosso, o título é Entrevista com Ziraldo, tá bom? Nós temos também a introdução, que é a apresentação do assunto que vai ser tratado naquela entrevista, e também a apresentação do entrevistado, que no caso da nossa entrevista é Ziraldo, não é isso? E além disso, na entrevista está presente perguntas do entrevistador e respostas do entrevistado. Vamos ver lá no nosso texto, ó. Nós temos a introdução, aqui, tá vendo? Que fala sobre quem é Ziraldo, o que ele faz, e conta e introduz o assunto que vai ser tratado na entrevista. Além disso, a entrevista, como nós vimos, tem perguntas, tá? E resposta. Pergunta feita pelo entrevistador e resposta dada pelo entrevistado, tá? Então, é isso. O gênero entrevista é bem simples e bem fácil de compreender, não é isso? Vamos lá revisar um pouquinho? Olha só, nós lemos a entrevista feita por Ziraldo e aprendemos que as partes de uma entrevista é o título, que pode ser título e às vezes também tem subtítulo. No caso do nosso tem o título, que é Entrevista com Ziraldo. Temos também a introdução, que é aquela parte onde introduz quem é o autor e o assunto que vai ser abordado naquela entrevista. E, por fim, tem as perguntas e as respostas. As perguntas são feitas pelo entrevistador, que normalmente é alguém que está responsável pela revista, pelo jornal, tá bom? E o entrevistado, que no nosso caso era Ziraldo, tá bom? Conseguiu compreender o que é a entrevista? E conseguiu perceber onde ela está presente? Nós podemos encontrar entrevistas na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, tá bom? Então, é um texto que no nosso dia a dia ele está presente. Eu tenho certeza que vocês já ouviram algum tipo de entrevista na televisão, não já? Eu acho que sim, tá? Olha, agora que a gente já aprendeu tudo sobre entrevista, já lemos o texto de Ziraldo, a entrevista com Ziraldo. Agora eu quero que você pegue o caderno e o lápis. Você vai anotar a atividade de hoje, tá? A atividade de hoje está no livro de português, nas páginas 48 e 49, tá bom? Vocês vão responder essas perguntinhas. Se seu livro já estiver respondido, porque a sua professora já solicitou que você respondesse, né, que nós estamos fazendo aqui uma revisão do conteúdo que sua professora dá na sala de aula. Então, se já tiver respondido, o que é que você pode fazer? Revisar, tá bom? Revisa, lê novamente, tente compreender mais um pouquinho o que é a entrevista, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi um prazer ensinar vocês sobre entrevista. Espero que vocês respondam a atividade e deixem a sua professora orgulhosa de você, tá bom? Beijos, até a próxima aula.